Boa noite, meus queridos. Estou com alguns dias que não faço um vídeo assim mais longo, porque estava estudando um pouco para poder intitular o tema de hoje. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por cada vida que tem assistido este canal, por todos os inscritos, todos, independente de ser inscrito ou não. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito. Agradeço a Deus pelo conhecimento, por tudo aquilo que Deus passa para que eu também compartilhe com vocês. Sem demora, meus queridos, vamos tratar de um assunto muito importante nessa noite, mas muito importante mesmo. Eu quero falar um pouco sobre a perca ou a perda da intimidade e da conexão com Deus. Perda da intimidade e da conexão com Deus. Para nós falar um pouco sobre isso, nós vamos para Gênesis capítulo 2 e versículo de número 15. Gênesis 2, versículo de número 15, que diz assim: eu vou ler para vocês. Tá? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, Deus ordenou: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O importante, meus queridos, para falar um pouco sobre esse tema que eu abordei aqui, sobre a perda da intimidade e conexão com Deus, eu preciso levar vocês até no livro de Gênesis. Porque a conexão e a intimidade com Deus, ela começa na criação do homem. A intimidade e a conexão com Deus começou quando Deus criou Adão. Quando Ele pegou do pó da terra, formou Adão, soprou sobre as suas narinas, então Adão se tornou alma vivente. Meus queridos, essa intimidade e conexão que eu me refiro é justamente a que Adão tinha com Deus. A intimidade que foi criada por Deus ao homem. É incrível que pareça, meus irmãos, que a palavra diz, nesse mesmo capítulo, um pouco antes, fala que Deus formou o homem e Deus então plantou um jardim lá no Éden, porque não é jardim do Éden. Então a gente o jardim do Éden, não é. Deus criou um jardim no Éden, que era aquela região. E lá Ele plantou todas as árvores frutíferas, inclusive a árvore da vida. Porque existe uma grande diferença, se você não sabe, entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, para que vocês entendam, eram dois frutos de árvores diferentes. Sendo que, enquanto Adão e Eva comia da árvore da vida, a Bíblia não fala, a Bíblia ela não demarca
quantos mil anos, eu não sei, que Adão viveu comendo da árvore da vida, apenas a árvore da vida. Eu não sei quanto tempo, porque demorou um pouco para que tudo viesse mudar. Então, quando ele foi criado, a glória de Deus estava sobre ele. A formação divina estava sobre ele. E vale lembrar, cada um dos irmãos que está nos ouvindo, que Adão, até então, era diferente de nós, meus irmãos. Talvez, se você não sabia disso, então você vai saber agora. Ele não era igual a nós, enquanto ele comia só da árvore da vida. Então ele viveu não sei quantos e quantos anos obedecendo ao Senhor, não comeu da árvore da ciência do bem e do mal, estava vivendo muito bem, e ele era diferente. Porque nós, meus queridos, depois que houve essa conexão do erro, nós ficamos diferentes. Adão também, no momento em que ele comeu do fruto, ele também se tornou diferente. Mas talvez você fique pensando, mas diferente como? Preste bem atenção, meus queridos. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí a Bíblia diz que a sua imagem o criou. Então veja que foi criado Adão com a imagem e semelhança de Cristo. Tanto que a Bíblia fala, depois que Adão peca, que Deus faz uma promessa que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de serpente. Já estava se tratando de Cristo. E algumas partes da ciência, até da teologia, dizem que Adão foi o primeiro e Jesus Cristo o último Adão. Não tem mais, não tem segundo Adão, é o último Adão. Por quê? O primeiro que foi criado, imagem e semelhança de Deus, que era para honrá-lo, não conseguiu. E eu quero dizer para vocês, meus queridos, que aí é que entra essas duas palavras, intimidade e conexão com Deus. Quando Deus criar Adão, ele foi criado cheio da presença de Deus. Só que o mesmo Adão, que estava cheio da presença de Deus, que era totalmente diferente de nós, mas totalmente, quando eu falo cheio, ele tinha conexão, ele tinha intimidade, tanto que no jardim, Deus falava com ele, diretamente com ele. Então a conexão e a intimidade eram diferentes. Não dá para se comparar aquele tempo com os dias de hoje, mesmo que você busque. Porque se você alcançar uma intimidade como aquela, vai acontecer com o menor, que ser tirado. Às vezes tem pessoas que até acham ser melhor uma do que a outra, que acham que busca mais. Mas para ter intimidade, conexão com Deus de verdade, precisa só comer da árvore da vida. A intimidade e a conexão com Deus só lhe permite você comer da árvore da vida. Por que eu estou falando isso? Meus queridos, enquanto Adão comia da árvore da vida, ele falava, ele ouvia Deus, Deus falava com ele. Eu não sei como é que a Bíblia ela fala que homem nenhum viu a Deus. Você está vendo? Só que Deus ia falar com Adão.
Então ele era diferente. O seu corpo não era igual esse aqui, com essa... Tanto que depois a Bíblia diz que o Senhor pôs peles, nasceu pele nele, porque ele tinha uma glória. Ele tinha um corpo, certo? Mas o que estava sobre, o que cobria ele, era a glória de Deus. Por isso que Deus ia falar com ele. É por isso que homem nenhum vê a Deus. E eu vou te explicar agora o porquê que nenhum homem vê a Deus. Quando Deus disse, pode comer livremente, inclusive a árvore da vida estava lá no meio, não está dizendo isso aqui, mas você vai ver, lendo aí, que Deus deu permissão que ele comesse da árvore da vida constantemente, e de todos os frutos à sua volta. Mas a única recomendação e ordem de Deus foi: mas da árvore do conhecimento ou da ciência do bem e do mal, dessa não comerás, porque o dia que comeres, certamente morrerás. Aconteceu tudo o que aconteceu. Ele comeu, Eva comeu, passou por ele e comeu. Eu te perguntei, ele morreu? Aí é que entra um grande detalhe. Aquele homem dotado de uma glória poderosa deixou de existir. A partir daquele momento em que ele comeu, ele degustou, ele deixou de ser aquele homem. Ele já virou matéria. Ele já não era um homem espiritual mais. Meus queridos, é importante guardar isso na cabeça. A intimidade e conexão é uma coisa que não se conquista do dia para a noite. Por quê? Quando Deus disse, não comerás da árvore do bem e do mal, aí é que entra o grande detalhe. Por que Deus estava falando isso? Porque já está dizendo bem e mal. A partir do momento em que Adão comeu, se entrelaçaram entre si o bem e o mal. O homem que fazia o bem já não sabe mais o que é certo e o que é errado. Então, vocês podem observar que existem milhões de pessoas por aí, inclusive eu, que eu não sou melhor do que ninguém, não, irmãos. Eu tenho esse canal aqui no YouTube, mas não sou perfeito, não. Eu tenho meus erros. Eu sou claro ao dizer, eu tenho muitos e muitos. Mas o Senhor me dá o conhecimento. O Senhor permite que eu fale da sua palavra. Então, quando Adão come do fruto, automaticamente houve uma conexão. Agora, olha as duas palavras. Houve uma intimidade e conexão com o mal. Vocês estão me entendendo? Estão captando? Até então, antes de comer do fruto da árvore do conhecimento ou da ciência do bem e do mal, até antes disso, Adão tinha intimidade e conexão apenas com Deus, com mais nada. Não é que ele não sabia o que era errado. Mas ele tinha conexão com Deus, então ele não sabia o que era o mal, o que era... Não, sabia. Mas por que sabia, irmão? Porque Deus criou a árvore do bem e do mal. Estava lá plantada e Deus fez isso, você sabe por quê? Que Deus plantou a árvore do bem e do mal ali? Unicamente porque Deus deu livre-arbítrio a todo homem que ele criou. Todo. Deus deu livre-arbítrio. E a árvore do conhecimento do bem e do mal significava para ele que ele tinha livre-arbítrio. Deus disse, não coma, o dia que você comer você vai morrer. Foi claro e objetivo. Mas ele tinha livre-arbítrio de ir lá e fazer aquilo. No nosso dia a dia, meus queridos, é isso que eu quero dizer para vocês. Intimidade e conexão com Deus é uma coisa que não é apanhada de qualquer jeito.
Você não vai chegando em qualquer lugar e pegando intimidade. Ah, porque eu fui para tal lugar e foi uma bênção, foi um evento espiritual, eu peguei uma intimidade. Não é assim. Intimidade e conexão com Deus, ela é conquistada. Deus está constantemente te vendo. Deus está constantemente nos vendo. Deus ver é uma coisa. Nós criar intimidade e conexão com Ele é uma coisa totalmente diferente. Porque se fosse assim tão fácil, Adão ia continuar no jardim do Éden com a mesma intimidade e conexão. Porque antes ele tinha intimidade e conexão somente com Deus. Mas ele comeu do fruto da ciência, do conhecimento do bem e do mal. A partir daí, automaticamente ele se apartou de Deus e se conectou com o mal. Ele se conectou com as coisas que são podres. Porque, meus queridos, por que você é cristão? Por que você busca o Senhor? É para se livrar das podridões. O mundo, o pecado é imundícia. O pecado é podridão. Deus é puro. Deus é santo, santíssimo. O que vai fazer nós nos aproximarmos deles é intimidade e conexão. Mas como nós vamos fazer isso? Aí é que entra o detalhe. O primeiro Adão fracassou. Tanto que ele foi expulso do jardim. Deus pegou o jardim, transportou a árvore da vida que ele comia, está lá no céu. O próprio Deus, nessa palavra, ele vai dizer: vamos pegar a árvore da vida, porque senão ele vai voltar a comer. Então antes não tinha problema nenhum. Mas depois dele comer do fruto proibido, porque Deus havia proibido, aí sim ele não podia mais comer da árvore da vida. E a árvore da vida, para nós, meus queridos, é bom que você entenda isso, representa no último Adão. A árvore da vida aqui para nós representa o último Adão, aquele que foi lá em Israel, que nasceu de lá, que foi crucificado na cruz do Calvário. Ele, e somente Ele, Jesus Cristo, nosso Salvador, é que pode trazer de volta essa intimidade e esta conexão que Adão perdeu no jardim. Oh, meus queridos, quer ter intimidade com Deus? Quer conquistar a intimidade e a conexão de volta? Vai para os pés de Jesus. Quanto mais você se aproximar de Cristo, mais perto você está de Deus. Quanto mais você se chegar a Cristo, mais você se chega a Deus. Agora, meus queridos, uma coisa muito importante. E isso, sem isso, não tem como ter essas duas palavrinhas: intimidade e conexão com Deus. É saber fazer a separação do quê? Fazer a separação do quê, irmão? Adão infiltrou, conectou o bem e o mal. Você não é Adão. Você tem um nome, você tem uma vida. Você não depende de Adão para fazer uma mudança. Você não depende de Adão para isso. Essa conexão, essa intimidade que entrelaçou com o mal, hoje, cada um de nós tem que fazer essa separação. Nós temos que lutar para desentrelaçar o bem e o mal, fazer essa separação e fazer a nossa própria escolha. Ou você pega o mal, ou você pega o bem. As duas coisas junta, vai ser expulso. Porque Adão foi expulso. Quando ele uniu o bem e o mal, ele foi expulso. Se nós não lutarmos para
conseguir fazer essa separação. Eu sei que é difícil. Porque o mal, ele está todo o tempo presente. Quando, para vocês fazerem uma ideia, que o mal é tão terrível, Adão, antes de comer do fruto ruim, ele era imagem e semelhança de Deus. Eva também foi tirado dele. Não fazia diferença. Mas, no entanto, o inimigo das nossas almas, o mesmo que foi lá e tomou a serpente, porque a serpente não era daquele jeito. A Bíblia não fala que a serpente rastejava, não. Não existe um versículo que fale que a serpente rastejava. Não, ela era uma serpente, mas era bonita. Ela recebeu a sentença de Deus por ter deixado o adversário usar a boca dela. E colocou ela para rastejar. E a Bíblia colocou ela, a serpente e a mulher como inimiga. O Senhor disse, e haverá que ela pisará na sua cabeça. Ainda disse, haverá o filho da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Ela está falando aí, não é da cobrinha, essa cobra, cascavel, essas aí não, está falando da serpente do mal, está falando de Satanás, o inimigo da sua alma, aquele, meus irmãos, a qual fez Adão conectar o bem e o mal. E hoje, meus queridos, por isso que você é um servo de Deus. Não vem falar que isso não acontece, porque acontece. Você é servo de Deus, você é serva de Deus, mas Satanás fica jogando coisas na sua mente para você, não, que é isso? Só isso aqui, não tem problema. Eu falo porque eu tenho meus erros. E os meus erros são gigantescos. Não vai pensar porque você é um servo de Deus que é perfeito, não. Então, por que você não tem essa intimidade, conexão, igual teve Enoque? Eu não quero que você seja ignorante. Mas também não quero que você seja o bambambam, sair por achando que tem. Intimidade e conexão com Deus é conquista, porque o mal está entrelaçado. Ele está aí envolvendo o bem e o mal. E tem pessoas que o entrelaçamento é tanto que está já o mal englobando a sua cabeça, tomando tudo. Quantas e quantas pessoas não ficaram problemáticas justamente por causa disso? Envolve demais. Deixa que o mal coma o bem. Meus queridos, é importante isso. Está aí entrelaçado. Se você quer conquistar a Deus, precisa fazer essa separação. Você tem que lutar contra o mal. Você tem que tirar, separar, fazer essa duas separação. Aqui está o mal, aqui está o bem. E vou tentar o máximo. Ainda que não somos perfeitos, ainda que não conseguimos todo momento fazer o bem, mas Deus está te vendo. Aí sim, você vai ter um encontro com aquele que foi o último Adão, que trouxe para nós de volta a intimidade e a conexão com Deus. Aí sim, quando ele voltar e pegar os seus escolhidos aqui na terra, você vai voltar a comer da árvore da vida lá. Aí você vai viver eternamente. Você já não vai ter mais conexão com o mal, porque você lutou contra o mal aqui. Você rompeu essa barreira. Você quebrou essa ligação entre o bem e o mal. Pense nisso. Quebre esse entrelaçamento entre o bem e o mal da sua vida. Lute contra o mal. Vamos juntos lutar. Fazer uma corrente aqui nesse canal, lutar contra o mal. Vamos nos ajudar. Eu oro por você, você ora por mim. Vamos entrelaçar o bem com o bem e afastar o mal das nossas vidas. É isso que Deus tem para nós nessa noite. Eu espero que você tenha entendido como é importante fazer essa separação. Separar o bem e o mal.
Um grande abraço a todos. Obrigado mais uma vez. Compartilhem, deixe o seu like e me ajuda com esse canal. Vamos fazer ele crescer. Eu sei que pode conquistar muitas vidas. Eu achava que não tinha esperança esse canal. O Senhor Deus já colocou mais de 500 pessoas. Eu sei que podemos alcançar mais pessoas. Então compartilhe se você gosta do nosso canal. Um grande abraço a todos. Um beijo na alma. E vamos juntos lutar para fazer a separação do bem e do mal. Um grande abraço a todos.